Então vamos dar continuação à resolução da prova da UF. A questão 69. Sejam n e m números naturais com n entre 1 e 50 e m entre 80 e 100, se a unidade imaginária dos números complexos, ou seja, i quadrado igual a menos 1, então a quantidade de distintos pares ordenados nm, tais que i elevado a n e i elevado a m é igual a menos 2i, é. Então, o exercício quer que a gente olhe quantas possibilidades eu tenho para que i elevado a m mais i elevado a n seja menos 2i. Então vamos primeiro olhar para as potências do número i. Então, ó, eu tenho o i elevado a 1, que dá i, o i ao quadrado, que dá menos 1, ali o exercício já fala, o i ao cubo, que é o quê? É i ao quadrado, que é menos 1, vezes i, então dá menos i. O i à quarta é o i ao cubo vezes i. Então, i vezes i dá menos 1, com menos dali, sobra 1 positivo. Então, o i à quinta é o i à quarta vezes i. Ó, 1 vezes i, i. O i à sexta vai dar menos 1. O i à sétima dá menos i. E o i à oitava volta para o 1. Então, repara ó, que isso aqui forma um ciclo que vai de 4 em 4 e depois ele se repete. Ó. I menos 1 menos i, 1. I menos 1 menos i, 1. Então, já que ele forma um ciclo, a gente consegue analisar direitinho. E qual das potências que interessa para a gente? Olha, se eu quiser menos 2i, eu preciso de menos i mais menos i. É a única possibilidade para dar menos 2i. Então, interessa para a gente essas potências aqui. Ó. I ao cubo, I à sétima, e por aí vai. E repara que isso aqui, como é um ciclo que se repete a cada 4 passos, a próxima potência depois do i à sétima, que dá menos 1, é o i à 11. Porque ó, do i à terceira para i à sétima eu somei 4, então eu somo 4, somo 4, somo 4. E é com essa ideia que a gente vai resolver o problema. Por quê? Para o caso do n, que está entre 1 e 50, qual que é o primeiro número desse intervalo que a potência dá menos i? Olha, o primeiro número vai ser o 3, que é aqui, ó, o 3. E depois vai para o 7. E depois é o 11, depois é o 15. E aí, em qual que eu paro? Bom, repara que 48 é divisível por 4. E se você olhar aqui, os múltiplos de 4, ó, o i elevado a 4 e i elevado a 8, dá 1. Então, o i elevado a 48 é igual a 1. E repara que o menos i é um valor anterior. Então, eu tenho que parar no 47, certo? E repara que isso daqui é uma PA de razão igual a 4. E aí a gente pode descobrir quantos números tem nessa PA se a gente fizer o seguinte, ó. AN é igual a o A1, usando a fórmula do termo geral, mais N menos 1 vezes a razão. O AN é 47, o A1, 3, mais N menos 1 vezes a razão, que é 4. Então, isso aqui vai dar 44 sobre 4, que é igual a N menos 1, que dá que o N é 12. Ou seja, eu tenho 12 possibilidades de 1 até 50, eu tenho 12 números que dão menos i, se eu elevar a potência. Você poderia pegar isso aqui e colocar todos os números, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, até o 47, e contar? Pode. Então essa questão aqui, esse aqui seria um jeito mais rápido de resolver, mas se na hora você não tiver esse pensamento, você pode muito bem fazer por contagem básica mesmo, não tem problema nenhum. Essa questão aqui você pode resolver de mais de uma forma. Para o caso do m, é a mesma ideia. A gente vai começar em qual? Repara que o 80 é potência o 80 é múltiplo de 4. Então, se ele é múltiplo de 4, vai dar
I. Vai dar 1. Então, eu não posso voltar para trás porque começa no 80, então eu tenho que andar 3 para frente. Então, o I a 83 vai dar o menos I que a gente precisa. Então, a minha PA começa no 83. E aí vai para o 87, vai para o 91. Esse aqui você pode fazer, ó, normalmente. Você pode fazer 91, 95 e 99, ele para. Então você tem 5 possibilidades. Você consegue fazer por PA de novo? Consegue, é uma PA de razão 4. Você vai fazer a mesma conta. Então eu vou colocar aqui, ó, que o B, eu vou pegar outra letra, né? O BN, o BM é igual a B1 mais M menos 1 vezes a razão. Vai ficar 99, que é igual a 83, mais M menos 1 vezes 4, que vai dar 16 sobre 4, que é igual a M menos 1, que dá M igual a 5. Então repara que dá a mesma coisa. E aí, aqui são poucos valores, fica mais fácil você contar. Aqui em cima talvez seja mais simples usar PA. Aí qual que é a questão? O exercício pede qual o número de pares ordenados n, m que eu posso formar. Olha, aqui você vai usar o princípio da contagem, da probabilidade. Por quê? Eu tenho 5 possibilidades para o n e 12 possibilidades para o m, então é 5 vezes 12. Então eu tenho 60 pares ordenados distintos que a soma deles na potência dá menos 2i. Letra D. Certo? Então vamos para a próxima questão. Bom, essa questão aqui, vamos ler. Nas dependências de um clube esportivo, uma piscina no formato de um paralelepípedo reto do retângulo, com 10 metros de comprimento, 2 metros de profundidade e x metros de largura, está sendo construída. A responsável pelo projeto planeja revestir todo seu interior com ladrilhos quadrados de 20 centímetros de lado. Para esse fim, a gerente da obra adquiriu 3.410 ladrilhos, que corresponde a um valor de 10% superior à quantidade mínima necessária. Então, segundo essas informações, qual que é o valor de x? Certo? Então vamos lá. Bom, primeiro eu vou começar desenhando essa piscina, né? Então, vamos pegar aqui, ó. É uma piscina reto-retângulo, um paralelepípedo, né? Reto-retângulo. Então eu posso pegar aqui, passar as linhas, certo? Certinho aqui. Então agora vamos colocar aqui as informações. Ó, ele tem 10 metros de comprimento. Então eu vou colocar aqui que ele tem 10 metros de comprimento a piscina. 2 metros de profundidade, que é a altura da piscina, e x metros de largura. Certo? Então, e os ladrilhos, né? São ladrilhos quadrados com 20 centímetros de lado. Então, qual que é a ideia? Ó? Repara que o exercício deu o número de ladrilhos. Então, se eu sei o número de ladrilhos que eu uso, eu sei a área total dos ladrilhos. Se eu sei a área total dos ladrilhos, eu sei qual que é a área da piscina. E se a gente sabe a área da piscina, a gente consegue saber quanto que vale x, porque a área tem que dar igual. Então vai ser essa a ideia que a gente vai usar. Mas primeiro tem que prestar atenção que ele falou que os 3.410 ladrilhos é 10% a mais do que o mínimo. Então equivale a 110% do necessário. Então qual que é a quantidade de ladrilhos que eu preciso? O mínimo é 100%. Então eu vou ter que o L é 3.410 vezes 100 sobre 110. Essa conta aqui vai dar que o tanto de ladrilhos que eu preciso é 3.100. Então esse aqui é o número de ladrilhos que a gente vai trabalhar. Certo? Então vamos lá fazer aqui a conta da área da piscina. Certo? A área da piscina é o quê? Repara que eu preciso de uma piscina aberta. Eu não tenho como colocar ladrilho na abertura da piscina. Então eu vou ter 4 paredes e o chão. Então repara que eu vou ter, ó, 2 paredes iguais. Então a parede aqui, ó, vou pegar a parede 2 vezes x. Então eu tenho 2 paredes de 2 vezes x, mais
duas paredes de 2 vezes 10, que são essas paredes maiores. Então eu tenho mais duas paredes de 2 vezes 10. Mais o chão, que é 10 vezes x. Um chão só. Eu não vou tampar em cima. Então a área da piscina dá 4x mais 2 vezes 10, 20, 2 vezes 2, 40, mais 10x, se a gente arrumar, a área da piscina é 14x mais 40 metros quadrados. Então, qual que é a área do ladrilho? Vamos ver, ó. Qual que é a área de um ladrilho? Então, a área de um único ladrilho é 20 centímetros, que ele falou, né? Eu vou colocar em metros, porque a piscina está em metros, então a gente precisa comparar metro com metro. Então, é 20 centímetros vezes 20 centímetros, que é um quadradinho, que dá 0,04 metros quadrados cada ladrilho. Mas eu quero saber a área de todos os ladrilhos juntos. Então, a área total de ladrilho é a área de um ladrilho só, vezes o número total de ladrilhos que a gente está usando. Isso aqui vai dar 124 metros quadrados. Então, qual que é a parte importante, ó? Que se eu vou revestir a piscina com 3.100 ladrilhos, significa que a área total dos ladrilhos que eu usar é a mesma área da piscina, certo? Então, eu vou ter que 124 é igual a 14x mais 40. Então, 14x vai ser igual a 84. X vai ser igual a 84 sobre 14, que é igual a 6. Então, x é 6 metros. Aí a gente vem aqui nas opções. 6 é ímpar? Não, porque 6 é divisível por 2. 6 é divisível por 5? Não. 6 é um quadrado perfeito? Não. Então, então 6 é um múltiplo de 3, letra B. Vamos para a próxima questão. Considerando a realização de uma consulta sobre o perfil de consumo de seus clientes, além da existência de uma ponta de estoque envolvendo taças, uma loja promoveu uma oferta. Foram oferecidos 3 pacotes promocionais. Então, o pacote 1 são 2 taças, 2 copos médios, 4 copos grandes, a R$ 82. Pacote 2, 4 taças, 2 copos médios, 6 grandes, R$ 128. E pacote 3, 4 taças, 4 copos médios e 2 copos grandes por R$ 104. No momento da fixação dos preços nos pacotes, o funcionário trocou os valores correspondentes aos pacotes 2 e 3. Passando algum tempo, percebeu o erro e corrigiu. Todavia, um cliente que tinha efetuado uma compra de um dos pacotes 2 ou 3, enquanto os preços estavam alterados, pagara pela unidade de copo médio um valor superior ao valor original. O valor numérico em reais, correspondente ao acréscimo pago, é. Então ele fala assim: a loja foi fazer uma promoção, errou o preço dos pacotes e as pessoas compraram com o preço errado. Qual que é o preço a mais que as pessoas pagaram comprando com o preço errado? Bom, então para fazer isso a gente vai precisar saber qual que era o preço certo e qual que é o preço errado. Para facilitar a nossa vida, eu vou chamar as taças de cristal de T, os copos médios de M, os copos grandes de G. Então é taça, médio e grande. E agora a gente pode montar um sistema. Ó. O pacote 1 fica da seguinte maneira: 2 taças mais 2 médios mais 4 grandes por R$ 82. O pacote 2 fica 4 taças mais 2 médios mais 6 grandes por R$ 128. E o pacote 3 fica 4 taças mais 4 médios mais 2 grandes por R$ 104. Então qual que é o segredo agora? O segredo é a gente conseguir resolver essas equações e achar os valores. É resolver um sistema de equação. Então, ó, eu vou chamar a primeira de 1, que é o pacote 1, o pacote 2 e o pacote 3. Então, para resolver isso aqui, eu vou escolher, para trabalhar, aqui a equação 1 com a equação 3. Porque eu reparei ó, que a equação 1
Se eu pegar e dividir a equação 3 por 2, eu consigo fazer aparecer 2t, 2t, 2m, 2m, eu consigo simplificar várias coisas. Então vamos fazer assim, ó. 2t mais 2m mais 4g é igual a 82. E 4t mais 4m mais 2g é igual a 104. Então, se eu pegar e dividir essa equação 2, a equação 3 por 2, eu vou ter o seguinte, ó. 2t mais 2m mais 4g é igual a 82. E aqui eu vou ficar com 2t mais 2m mais 1g é igual a 104 por 2, 52. Olha que legal. Se eu pegar e subtrair essas duas, pegar e subtrair uma equação da outra, simplifica, 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 simplifica. Então a gente fica com o seguinte, ó. 3g é igual a 30. Logo, g é igual a 10. Então a gente já sabe que o preço certo do copo grande é R$ 10. Então agora eu vou pegar, eu preciso descobrir o resto dos preços. Então agora eu vou usar a equação 1 e 2, porque eu ainda não usei a equação 2. Então eu vou ter o seguinte, ó. 2t mais 2m mais 4g é igual a 82. E a equação 2, ó, 4t mais 2m mais 6g igual a 128. Repara que eu já sei quanto que vale g. G é 10, então isso aqui vale 40, isso aqui vale 60. Então se a gente arruma isso aqui, a gente fica com esse sistema, ó, 2t mais 2m é igual a 42, que eu passei subtraindo, e 4t mais 2m é igual a 68. E repara que se eu subtrair esses dois, esse simplifica com esse. Eu vou ficar com menos 2t é igual a menos 26, então o t vai ser 13. Então a gente já sabe que o preço normal da taça é R$ 13. E agora a gente escolhe uma das equações. Ó. Eu vou pegar essa daqui, 4t. Não, pegar a outra que fica mais fácil ali, né? Pegar essa aqui, ó, 2t mais 2m igual a R$ 42. Então eu vou ter que 2m é igual a 42 menos 2 vezes 13. Então isso aqui vai dar 16. Então m, 16 sobre 2, né? Então m é igual a R$ 8. Certo? Então a gente já conseguiu, ó, saber qual que é o valor original do copo grande, da taça e do copo médio. Então a gente vai ter que fazer o mesmo procedimento, só que com os valores trocados, que a loja errou os valores. Então vamos lá. Vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar a equação, para fazer essa parte, eu vou pegar a equação 1 e 3, de novo, só que com os valores trocados. Então como é que vai ficar, né? Vamos escrever aqui quietinho no cantinho. Vai ficar 2t mais 2m mais 4g igual a 82. E aí ele trocou o preço do pacote 2. Então fica 4t mais 2m mais 6g é igual a 104. Trocou o preço. Com o pacote 3, que agora passou a valer R$ 128. Então vou pegar essa equação 1. 2t mais 2m mais 4g igual a 82. Aqui 4t mais 4m mais 2g igual a 128. Fazer o mesmo procedimento, vou dividir por 2. Vai ficar 2t mais 2m mais 4g é igual a 82. E aqui fica 2t, dividindo por 2 fica 2m mais g igual a 64. Se eu subtrair, vai ficar 3g igual a 18. Então g vai passar a valer R$ 6.
Lembra que antes o g valia 10, então a gente já percebe a diferença nos valores já. Aí agora a gente vai pegar a equação 1 e 2, que nem a gente fez antes, e vai ter o seguinte: 2t mais 2m mais 4g igual a 82. E aqui 4t mais 2m mais 6g igual a 104. Só que o g vale 6, então 4 vezes 6 é 26, é 24, perdão. E aqui vai dar 36. Então eu vou ter 2t mais 2m é igual a 82 menos 24 vai dar 58. E aqui 104 menos 36 vai dar 68. Então a gente vai vir fazer a mesma coisa, subtrai as duas. Esse aqui simplifica com esse. Eu vou ter menos 2t igual a menos 10. Vou ter que ter igual a 5. Então lembra, a taxa que custava 13, o cara pagou 5 reais. E agora é só substituir, ó. 2t mais 2m é igual a 58. Então, m é igual a 58 menos 10 dividido por 2, que é 48 sobre 2, que é 24 reais. Então a pessoa pagou 24 reais no copo médio. E a diferença entre os valores, que é a pergunta, é 24 menos 8, que dá 16 reais de diferença. Então, ó, o valor do acréscimo pago individualmente é um primo? Não. Divisível por 3? Não. Múltiplo de 5? Não. Um quadrado perfeito, porque 16 é o quadrado de 4. Certo? Então vamos para a próxima questão e a última. Então, um projeto de um cartaz está sendo desenvolvido por um designer gráfico. Assim, uma região retangular, que é essa central EFGH, de lados medindo em centímetros valores A e B, com B maior que A, na razão 2/3. Será posicionada no interior da região retangular ABCD, tendo margens igualmente distantes, sendo x, aí a margem, né, medida a margem x em centímetros. A região exterior, a EFGH, que é a região ABCD, será preenchida por uma moldura decorativa. A IFGH vai ser desenvolvida toda a arte da propaganda. O designer está projetando o cartaz de forma que o perímetro ABCD seja 7,4 metros e a medida da menor trajetória de extremidades AE seja 30 raiz de 2. Então, qual que é a área do retângulo do meio? Então, vamos começar a colocar as informações que o exercício trouxe para a gente. Ó. Primeira informação é que os lados aqui medem A e B, com B sendo maior que A, então B é o maior lado. E repara que eu tenho margem igualmente espaçada dos dois lados. Então aqui em cima eu vou ter que o A vai ser A mais 2x. E aqui vai ser B mais 2x. Certo? E aqui a parte talvez mais importante, que é, ele falou que a menor distância, ó, a menor trajetória das extremidades A e E, ou seja, é essa distância aqui, mede 30 raiz de 2 centímetros. Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fechar um triângulo retângulo aqui, com esse lado medindo x por causa da margem, com esse outro lado medindo x por causa da margem, e esse aqui medindo 30 raiz de 2 centímetros, ok? Então, repare que a gente já consegue achar o x já. Por quê? A gente usa o teorema de Pitágoras, então os catetos ao quadrado, a soma dos catetos ao quadrado, é o quadrado da hipotenusa. Então, a gente vai ter 2x² vai ser igual a 30 ao quadrado vezes 2, certo? X² vai ser 30 ao quadrado vezes 2 sobre 2. X² vai ser igual a 30 ao quadrado.
Então, se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, x é igual a 30 centímetros, certo? Ou eu vou colocar já em metros, 0,3 metros. Então, repara que esse lado aqui, que era b mais 2x, fica b mais 0,6. E esse lado aqui fica a mais 0,6, que é 2 vezes 0,3. A outra informação extremamente importante que o exercício deu pra gente é o perímetro do retângulo de fora. Então, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, como eu tenho os lados repetidos, eu vou ter 2 vezes b mais 0,6 mais 2 vezes o a mais 0,6. Tudo isso aqui tem que dar o perímetro, que é 7,4 metros. Aí eu não consigo resolver isso aqui porque eu tenho duas incógnitas, a e b, e uma equação só. Só que o exercício falou essa outra coisa extremamente importante, que é que a e b estão numa proporção 2 para 3. E o a é menor que o b. Então, repara que essa ideia de escala me fala assim, ó, se eu divido a por b, eu estou usando a proporção 2 para 3. E como o a é menor que o b, então eu vou ter nessa ordem aqui a fração, porque o a vai ser menor que o b. Então repara, porque se o a é menor que o b, então se eu dividir a por b, eu tenho que ter um número menor que 1. Então 2 por 3 é menor que 1. Então se eu resolver isso aqui, vai ficar 3a é igual a 2b. Logo, b dividindo tudo por 2 é igual a 1,5a. Agora eu já tenho uma relação entre b e a. Então eu posso substituir ela aqui na fórmula do perímetro. Então, substituindo aqui na fórmula do perímetro, a gente vai ter... Opa, que aqui eu coloquei errado, né? Aqui é só A, não é B, perdão. 7,4. Então, fazendo esse distributivo, eu vou ter 3A mais 1,2 mais 2A mais 1,2 igual a 7,4. Eu vou ter 5A é 7,4 menos 2,4. 5A é igual a 5. A é igual a 1 metro, porque o perímetro estava em metro. Então pronto, ó. Se A é 1 metro e B é 1,5 vezes A, que é 1, B é 1,5 metros. E a área que o exercício pediu para a gente, a área de EFGH é A vezes B, que é 1 vezes 1,5, que é igual a 1,5 metros quadrados. Letra A. Então é isso. Muito obrigado.